Que Jesus possa sempre nos envolver, né, na sua luz, enquanto nós estamos aqui, com essa responsabilidade de trazer a mensagem da noite, e que nós possamos realmente estarmos envolvidos, né, por essa mensagem tão linda que vem de Paulo, nos trazendo tanta advertência, tanto ensinamento. E hoje, então, nós estamos com a responsabilidade de trazer justamente esse tema da noite, que está lá no Evangelho, capítulo 15, no item 6 do capítulo 15, que vem falando, né, fora da caridade não há salvação. E esse capítulo, ele começa logo a sua... Kardec coloca logo no seu início a mensagem de Paulo, que está na carta aos Coríntios, uma mensagem muito conhecida, e que vem nos fazer lembrar essa, essa advertência, né, de Paulo. Então, nós vamos estar lendo aos trechinhos, né, porque não fizemos PowerPoint, mas fizemos apenas um roteiro aqui para nós seguirmos, e é bem interessante esse contexto da carta de Paulo aos Coríntios. E a gente sabe que tanto a primeira carta, sabe através dos estudiosos, dos pesquisadores, né, que tanto a segunda carta, a primeira carta e a segunda carta aos Coríntios, que é a primeira e a segunda epístola, né, foram escritas pelo apóstolo Paulo por volta dos anos 50 depois de Cristo, destinada à igreja, àquela comunidade, porque Paulo, quando ele se converte, né, quando ele entende a sua missão, entende a sua tarefa, entende o seu compromisso com Jesus, Paulo sai a pregar. Ele sai em busca de vivenciar tudo aquilo que ele tinha compreendido. Então, a gente vai encontrar nessa carta justamente os motivos que levam a Paulo a escrever não só a Coríntios, mas também a todas aquelas comunidades onde ele fundava as igrejas, né, os grupos para estudar sobre o Evangelho de Jesus. E essa epístola se direciona justamente a esses companheiros de Corinto, né? Todos nós sabemos que Paulo, ele passa de perseguidor a perseguido, e ele ficou vários anos preso, né? Perseguido por causa do cristianismo, tudo isso por ser um seguidor de Jesus. E como as cidades eram bem distantes uma das outras, e nessa época as viagens eram feitas a pé ou a cavalo, não havia outro meio de transporte. Imagine a dificuldade, né? Para que ele pudesse visitar essas comunidades. Então, nem sempre as visitas, a presença de Paulo era possível. Então, já nessa época, ele intercala as visitas com as cartas. E Paulo é preso, depois da sua prisão, ele continua mantendo com essas comunidades cristãs, aconselhado por Lucas, inspirado por Estevão, ele continua essa interação com essas pessoas que formavam aqueles grupos, não só em Corinto, mas nas outras cidades também, continuando a motivar essas pessoas, né, inspirando esses cristãos através dessas cartas, onde ele elucidava, ele tirava dúvidas, mantinha assim uma relação bem fraterna com essas comunidades, a fim de que elas não deixassem, né, de disseminar a mensagem, de estudar e de estar vivendo a mensagem do Cristo. Então, o objetivo das epístolas é esse, né?
Essa primeira epístola que nós estamos nos reportando, ela tem 16 capítulos. Então, nesse caso específico, Paulo escreve essa comunidade porque, após a fundação desse grupo ali em Corinto, os cristãos, seguidores do Evangelho, escrevem a Paulo pedindo a opinião dele sobre vários assuntos. Sempre que tinha dúvidas, eles se reportavam a Paulo. E o grupo estava ficando dividido por questões de comportamento, por questões de divergência de ideias, alguns questionamentos e muitas dúvidas. E o que estava acontecendo? Esses conflitos que envolviam aquele grupo, que envolviam aqueles cristãos, estavam fazendo com que se distanciassem, né? As pessoas se distanciassem da mensagem do Evangelho. Então, nesse contexto, Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios com o intuito de colocar aquelas pessoas diante da responsabilidade da tarefa, diante da responsabilidade, né, consigo mesmo, e entender, né, que a tarefa do Cristo é uma responsabilidade individual de cada um. Também falava sobre o respeito, né, que temos que ter uns com os outros, enfim. Ele elucida muitos assuntos nessa epístola. E com essa finalidade, né, de restaurar essa união, de terminar com aquelas divergências, principalmente no sentido que eles compreendessem a essência do Evangelho, que é o amor que Jesus veio nos ensinar, o amor que Jesus veio fazer com que nós entendêssemos e pudéssemos, através dele, construir esse reino de Deus nos nossos corações. Aliás, o objetivo da vinda de Jesus à Terra foi justamente esse, né? Desde quando ele chega lá, naquela época, em Jerusalém, o irmão X registra isso, que aquele homem, né, Hanã, sacerdote, pergunta para ele qual o motivo dele estar ali. E ele fala que era fundar o reino de Deus no coração dos homens, né? Então, essa carta de Paulo aos Coríntios, ela é, na verdade, para nós hoje, uma advertência, e nós achamos pessoalmente uma realidade, né? Uma coisa que nós enfrentamos sempre nos nossos grupos espíritas. Esse afastamento, essas situações que surgem, que nós às vezes não sabemos resolver, tudo isso é uma realidade que nós vivenciamos, né? Não é muito distante de nós. Então, quantas vezes nós nos distanciamos das nossas tarefas, dos nossos grupos, porque decepcionamos com atitudes e comportamentos de alguém. E, nesse instante, a gente esquece que a doutrina do Cristo, que o Evangelho de Jesus, é a mensagem que ele veio nos trazer justamente para despertar os nossos corações. Ela não tem mesclas, ela não sofre interferência externa daqueles que se equivocam em seus comportamentos ou na maneira de pensar. Equivocar é muito comum, porque nós ainda somos espíritos imperfeitos, né? Então, é possível que nós, em algum momento, nos equivoquemos, nós pensamos diferente, colocamos nossos pontos de vista que às vezes não são entendidos, enfim. Então, ninguém melhor do que Paulo, esse grande trabalhador do Cristo, para falar para nós sobre a necessidade da caridade, porque ele foi aquele que exemplificou o que ele abraçou, né? Padeceu toda a série de dificuldades, de sofrimentos, passou por muitas carências. A gente sabe que ele, depois de perseguido, ele enfrenta dificuldades financeiras, enfrenta muitas situações que ele antes não enfrentava, né? E mesmo tendo sido preso, ele nunca desanimou, agredido, apedrejado, ele persevera naquilo que ele abraçou. Ele entendeu aquele compromisso com Jesus e principalmente na vivência da mensagem da Boa Nova. Por isso que hoje nós temos o Evangelho junto de nós, que a gente fala o Evangelho redivivo, porque Paulo
reviveceu o Evangelho. Graças ao trabalho desse grande apóstolo, nós temos hoje, novamente, o Evangelho para nós estudarmos, para nós vivenciarmos, sentirmos a força que ele nos traz. Se não fosse Paulo, certamente teriam se perdido, como em vários momentos da humanidade, o Evangelho ficou esquecido. Então, Paulo, além de nos deixar o seu exemplo, ele sempre se preocupou em incentivar todos nós através dessas cartas. Quando nós estamos desanimados, basta nós irmos a essas cartas e revermos lá as anotações de Paulo. Emmanuel nos traz tudo isso lá no livro Paulo Estevão, né? Onde ele registra todas essas observações importantíssimas, e é um livro que nós deveríamos, nós espíritas, nós cristãos, deveríamos ler todos os anos para nós não nos deixarmos desanimar. Então, hoje nós vamos refletir nesse capítulo 13, que nós anotamos aqui alguns versículos, né? E nós vamos conversando aos pouquinhos. Algumas pessoas costumam declamar essa fala de Paulo, esse capítulo 13, de 1 a 13. Ela já foi inspiração, essa mensagem já foi inspiração para a letra de música, né? Tem o grupo Legião Urbana, que tem uma música que fala bastante dessa mensagem, né? Então, é uma mensagem muito conhecida e que nos ensina muito. E ele começa a mensagem dizendo assim, que é a carta, né? A continuidade da carta que ele está levando a sua palavra, o seu êmulo aos companheiros de Corinto. Então, ele diz, nesse instante, que ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que tine. O símbolo é um metal que ele tem um barulho, né, um som semelhante ao sino. Em algumas traduções, a gente vai ver esse termo sendo usado como um sino que retine, né? Então, é importante nós fazermos uma pausa também para nós nos reportarmos à questão, mais uma vez, da tradução, né? A gente está falando sobre o símbolo, mas também a mensagem nós vamos encontrar no mesmo trecho algumas traduções que trazem a palavra caridade e em outras a palavra amor, mas não há nenhuma confusão nisso. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos explica isso de uma maneira muito interessante, porque, na verdade, a caridade é uma consequência da lei de amor, de justiça, né? Porque ela resume tudo isso que envolve a caridade. Então, nós vamos encontrar essa explicação lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando Kardec, dentro da parte das leis morais, no 12º capítulo, trata da lei de justiça, de amor e caridade. E os Espíritos justificam para nós, dizendo que a caridade é a consequência, né, da justiça e do amor, ou seja, colocados em prática. Então, quando Paulo fala da caridade, fala da necessidade do amor, o que nós podemos entender? Nós já sabemos que a caridade não é somente aquela que atende às necessidades materiais do outro. Isso é caridade. Mas o que Paulo quer nos mostrar é que a caridade em si, na sua abrangência, ela vai muito mais além. Por quê? Porque envolve a ação, ela envolve os sentimentos. Então, para nós praticarmos essa caridade que Paulo vem nos convidar nessa mensagem, é necessário que nós envolvemos aí o nosso sentimento. É preciso sentir para fazer, né? Então, essa mensagem ela é uma advertência muito grande para nós, principalmente para nós espíritas, no sentido da prática, no sentido da vivência. Porque quando ele diz
ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver caridade, ou se eu não tiver amor, de nada me adiantaria ou adiantará. Isso quer dizer que, se nós temos o dom da palavra, o dom da oratória, para falarmos das coisas espirituais, das coisas divinas, é muito meritório. Mas do que adianta nós utilizarmos palavras bonitas se elas não forem sentidas, se elas não forem vivenciadas? Por exemplo, um orador pode falar muito bem de temas científicos, pode falar dos valores, né, morais, dos valores divinos, mas se ele não tiver a prática da caridade nas suas atitudes, se as suas atitudes não refletirem aquilo que ele fala, se ele não se esforça para perdoar, se ele não se esforça para o exercício do amor, porque o amor nós temos que exercitar, os espíritos nos falam isso, né? O amor a gente aprende, o amor a gente tem que exercitar, a começar pela bondade, pela questão da doação mesmo das coisas materiais, para nós exercitarmos e chegarmos à caridade moral. Se nós nos mantivermos orgulhosos, vaidosos pelo que nós sabemos, enfim, tudo isso nada vai valer, né, se nós agirmos assim. Então, é como aquele sino ou como aquele metal que apenas faz barulho, mas que não passa de palavras. E palavras a gente esquece, os exemplos ficam. Então, é uma advertência para nós, porque essa atuação que nós temos dentro da doutrina espírita, estudiosos do Evangelho, né, requer a vivência, requer a prática. Então, muitas vezes, nós somos ricos nos ensinamentos, conhecedores profundamente dos postulados espíritas, né, até mesmo da própria ciência, mas o nosso esforço na questão da vivência, na questão da prática, é pequenininho. Então, nós precisamos estar atentos àquilo que nós falamos, porque está faltando aí o exemplo, está faltando aí a prática, né? Quando a gente faz um curso, a gente tem que praticar, a gente tem que fazer o estágio. Então, é essa prática que vai nos dar a nossa a qualificação naquilo que nós estamos fazendo. É a mesma coisa, né? Então, a gente tem que exercitar. Por exemplo, quando nós estudamos um tema para expor, aquelas reflexões que tiramos desse tema, primeiro a ser beneficiados somos nós mesmos. Então, o primeiro que está ouvindo essa mensagem, no caso aqui, sou eu. Então, nós temos que estar abertos não só para falarmos, mas para agirmos, né? Isso que Paulo vem dizendo aqui para nós. E nós achamos que é uma grande lição, é a primeira lição que vem nessa mensagem. É uma advertência que serve para o evangelizador, para o professor, para os pais, para os educadores em geral, porque o que fica é o exemplo. Os discursos, por mais maravilhosos que sejam, eles são esquecidos. Agora, os exemplos, as atitudes, é sempre mais marcante, né? Ela fica, nos chama atenção. E nós precisamos de viver essa prática em todos os ambientes que nós estamos, no trabalho, na rua, no mercado, no supermercado, porque estamos em atividade, estamos no estágio, né, da nossa realidade. E esses são elementos úteis ao nosso progresso, né? Nós, às vezes, a lição até falou de uma questão da crítica, né? Quando nós ouvimos a lição de abertura aí do Pastorino, falou a questão da crítica, né? Que aqueles que nos criticam, às vezes a gente fica tão zangado, tão chateado com as críticas que nós recebemos, mas esses companheiros, na verdade, naquele momento, estão sendo elementos, né, que estão nos ajudando a sinalizar aquele ponto fraco que nós, às vezes, não estamos percebendo e que nós precisamos melhorar. Então, eles são colaboradores do nosso progresso. Então, nós deveríamos gostar muito dos comentários, das críticas,
porque a gente acha que quando a pessoa nos critica é porque ela não gosta de nós. Pode até ser, né? Mas se criticam, vamos ver, né? O que está acontecendo, se aquilo é verdade, se aquilo é real, se eu posso melhorar, se realmente eu faço algo que não fica muito bem. Então, é um ponto assim de sinalização para a nossa vida. Então, o que fala mais alto é o nosso exemplo, e Paulo vem nos alertar sobre isso. Se nós não nos esforçarmos para praticar as virtudes no nosso dia a dia, seremos como esse sino que tine. Apenas faz barulho, mas nada fica, nada é registrado além disso. Então, ele continua: ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência, quer dizer, perfeito conhecimento de todas as coisas, toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, se eu não tiver amor, de nada servirá. Eu estou usando os dois vocábulos para a gente ver que eles preenchem perfeitamente o pensamento. Então, o que ele quer dizer aqui? Que quando nós temos o dom da profecia, nós estamos falando, Paulo está falando aí da mediunidade. Quando nós falamos em mediunidade, é preciso que nós entendamos que existe a mediunidade e existe o fenômeno mediúnico. A mediunidade, ela faculta o fenômeno. O que é o fenômeno? O fenômeno é o fruto dessas faculdades. Quais são as manifestações através da mediunidade? Aquelas que fazem pertinentes à faculdade que eu posso, né, estar me habilitando. Mas o fenômeno, por exemplo, ele não exige de nós o aprimoramento. Ele não exige o aprimoramento do médium, né? Ele existe, é o que Kardec fala, né? Todos nós somos médiuns, em maior ou menor monta. Existem os médiuns ostensivos, os médiuns que são intuitivos, aqueles que só têm intuição, como o caso de Kardec, mas quando Paulo aqui está falando não do fenômeno, ele está falando da mediunidade, do dom da mediunidade, mediunidade com Jesus, que vai muito além do fenômeno. É a mediunidade construtiva, como nos fala Alexandre, lá no livro Missionários da Luz. Que essa mediunidade construtiva ela vai desenvolver em nós o autoconhecimento, o aprimoramento, o estudo, a abnegação, a consciência do trabalho, a responsabilidade que nós temos na tarefa, ou seja, se nós utilizamos o dom da mediunidade, esse dom que Deus nos doou para desenvolver o amor, o entendimento, nós estamos realmente aproveitando esse dom em favor do nosso crescimento moral. E daí nós nos lembramos do Chico Xavier, né? Que nesse momento ele encaixa aqui nesse exemplo, em todos os pontos que nós acabamos de falar, na abnegação, no trabalho, na consciência desse trabalho, na responsabilidade, enfim. Nós sabemos que o Chico, ao longo de toda a sua vida, ele usufruiu da mediunidade como recurso de aprimoramento. Quantas mães foram consoladas pelo Chico? Quantas lágrimas ele secou? Quantos corações receberam o consolo e o entendimento de que a morte é continuidade da vida? E aquelas mães que receberam as mensagens de seus filhos, que se foram antes delas, saíam dali, daquele ambiente de luz, compreendendo melhor as provas da vida. Então a gente vê que ele realmente ele utilizou a mediunidade em todos os momentos. Então é isso, esse dom ele se estende ao nosso dia a dia. Somos médios a todo momento, não só naquele período em que nós estamos ali no trabalho de educação mediúnica ou no atendimento espiritual. Então a mediunidade, o dom da mediunidade, deve ser utilizada para o benefício do próximo, mas também ao nosso favor, da nossa educação moral, do nosso trabalho de autoevangelização. E quando Paulo, então, fala que se reporta a conhecer
todos os mistérios e toda a ciência, ele nos leva a compreender que nós precisamos, sim, ter o conhecimento da vida espiritual, das descobertas científicas, de todos os assuntos e temas importantes e interessantes. Mas, se o conhecimento não for usado de forma caridosa, de que ele serve? Muitas pessoas utilizam do conhecimento com vaidade, com soberba, para falar do Evangelho. E a gente lembra lá como Jesus falava do Evangelho. Como é que Jesus usava os termos, se utilizando das parábolas, né? Para levar aquele povo simples, aquele povo esquecido ali pelos maiores, e, e trazer para dentro daqueles corações o bom ânimo e a esperança. Então, ele usava de todos os exemplos da natureza, do conhecimento que eles tinham da pesca, da lavoura, fazia com que eles entendessem aquilo que ele estava falando, e muitas vezes eram assuntos muito ricos, né? Muito profundos. Então, Jesus é o exemplo da simplicidade que nós devemos lembrar quando estamos usando esse conhecimento. E Paulo também se reporta à fé, nos mostrando que toda a fé, né, que nós tivermos, né, se ela nos permite transportar montanhas, ter convicção das verdades divinas, essa fé ela é presente, mas se ela não tiver lado a lado com a prática do bem, nós apenas estamos no sentido de usarmos de forma que ficamos contemplando, né? Através da fé, da oração, e nada fazemos. Então, a gente sabe que a fé é uma habilidade, é uma capacidade que ela pode ser multiplicada, ela pode ser abranger caminhos que os espíritos dizem, né, que nós sequer sabemos, quando eles falam da fé humana e a fé divina. Por quê? Porque existe dentro de nós esse armazém de energias poderosas que estão dentro de nós e que nós podemos ter esse acesso. Mas ela precisa estar acompanhada da prática. Aquilo que eu creio deve ser praticado nas minhas ações, nos meus exemplos, na circunstância que eu vivencio na minha vida. Então, a fé é um dom que Deus nos dotou, nos capacitou para que nós possamos desenvolver em nós cada vez que nós nos debruçarmos a entender melhor a questão da fé. Mas a gente sabe também que, se nada nós fizermos, só ficarmos orando e perseverando na fé, sem fazermos nada com os nossos sentimentos, com o nosso coração, com as nossas mãos, com nosso entendimento, ela é uma fé sem obras, né? Conforme o Tiago fala. A fé não é sinônimo de caridade, porque a fé sem obras é morta. Então, isso confirma o pensamento de Paulo, que coloca a fé, né, compara a fé e a caridade, colocando a caridade acima mesmo da fé. E o que é a fé? A certeza que nós temos de algo que nós não vemos, mas nós sabemos que existe. Então, quando nós oramos, por exemplo, nós estamos manifestando essa fé. Nós estamos tendo oportunidade de estarmos entrando em sintonia com as forças do bem, mas também não podemos ficar só nessa oração, porque seria, como nós dissemos, um gesto de contemplação. Nós temos que nos aliar a essa oração, a fé, para nós trabalharmos com mais segurança no bem. Então, Paulo, ele nos ensina que a fé deve ser um suporte que nos conduz e nos direciona, sempre dando movimento. É o amor em ação, né, que a gente ouve falar, alguns companheiros falando, né, sempre nos mobilizando nas nossas ações. E ele vai continuar dizendo: e quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade,
tudo isso de nada me serviria. Então, a gente sabe que distribuir os bens, dar esmola, é praticar caridade. Eu não gosto dessa palavra esmola, né? Porque eu acho ela um pouco pejorativa. Mas dar aquilo que a pessoa naquele momento precisa, para aplacar sua fome, para aplacar a necessidade, para comprar um remédio, para adquirir um utensílio, uma roupa, enfim. É muito louvável, mas a caridade não está completa, segundo Paulo, porque essa caridade vai suprir aquele momento, naquela necessidade, mas nós temos que completar essa caridade com a questão moral, né? Com a prática da caridade moral, que vem da onde? Do coração. É aquela caridade que nos permite dar um pouquinho de nós mesmos. Então, é a compaixão, é a ternura, é o cuidado, é o acolhimento, o carinho, a atenção que nós podemos dar a qualquer pessoa. E nós sabemos também que muitas pessoas não precisam da ajuda material, ou então não precisam apenas da ajuda material, mas precisa do alimento espiritual, aquele alimento que revigora, aquele alimento que dá bom ânimo, porque pode ser pelos gestos pequeninos. E aí a gente lembra mais uma vez de Jesus, que naquele momento ali ele atendia as criaturas com aquele olhar bondoso, ele conseguia, claro que é Jesus, mas ele nos ensina esse movimento, olhar a todos os nossos companheiros como irmãos. Então é uma palavra de carinho, é um incentivo, é um consolo, é uma palavra de esperança. Atualmente nós precisamos muito dessa esperança, não é? Esse bom ânimo, quantas vezes nós nos sentimos desanimados. Então, Paulo vem nos revigorar nesse sentido. Então, fazer a caridade material, mas envolvendo sempre aquele companheiro com muito amor, com muito acolhimento, para que ele possa se sentir, aquilo possa repercutir no seu íntimo, né? É o que o doutor Bezerra fazia com aqueles companheiros que iam ao encontro dele. Muitas vezes ele não tinha dinheiro para oferecer, mas ele dava o anel, ele dava um abraço, ele dava um copo d'água, ele fazia oração. Quando aquele homem chega para ele dizendo que na casa dele não tinha nada, que a mulher estava doente, né? O doutor Bezerra manda ele para casa, colocar um copo d'água, né? E dar à mulher, fazer uma oração e oferecer à mulher. No dia seguinte, a mulher estava é, é, mais animada, já tinha melhorado daquele desânimo e ele conseguia, assim, reviver o coração dessas pessoas. Por isso que ele é esse médico bondoso até hoje, que nós buscamos em todos os momentos a sua presença, nós estamos sempre pedindo. E de tanto amor ele teve que ele não aceitou o convite de Celina para estar no mundo melhor. Ele preferiu estar junto de nós. Então, ele nos acolhe, ele está a todo momento oferecendo esse consolo de esperança. E hoje, quando nós escutamos alguma mensagem vinda, por exemplo, do nosso Divaldo, as palavras do Dr. Bezerra ao nosso coração é palavras de êmulo, palavras de esperança, envolvendo toda a terra, porque ele sabe das dificuldades que nós vivenciamos, nós encarnados, sabe das nossas dores. Então, essa é a caridade. Então, dois exemplos aí para nós não esquecermos nunca, né? E tenho certeza que nós não esquecemos, que é o Chico Xavier e doutor Bezerra. Hoje, na nossa atualidade, nós podemos viver com maior tranquilidade, né? O Evangelho de Jesus. Por isso que quando Paulo diz entregar o corpo para ser queimado, significa o quê? Darmos testemunho daquilo que nós cremos, da fé que nós temos, da fé que nós professamos. Então, hoje, nós temos maior tranquilidade para isso, porque a gente sabe que se nos nossos dias atuais ser um seguidor de Jesus não vai acontecer nada de perseguição, não vamos não vamos ser presos, né, como já aconteceu alguns séculos atrás.
E nós sabemos que houve isso, esse medo, essa insegurança por parte dos discípulos. Quer dizer, nós sentirmos essa insegurança não é nada de admirar, porque os discípulos sentiram esse momento também. Eles tiveram insegurança quando Jesus partiu. Então, naquele momento que eles se sentem sozinhos, sem o mestre ali, eles sentiram muito medo pela insegurança do momento, o que nós sentimos hoje, né? Às vezes ficamos desanimados, às vezes ficamos nos sentindo abandonados, mas lembramos logo, né, que não estamos abandonados porque nos reportamos a quando Jesus fala para os discípulos: não vos deixarei órfãos. Né? E diante daquele medo que eles sentiram quando Jesus partiu, quando ele foi crucificado, eles sentiam aquela insegurança, certamente por causa daqueles poderosos de Roma que perseguiam, que ameaçavam talvez fazer o mesmo com eles, e eles se escondiam. Mas a gente lembra que Jesus, naquele momento, ele vai até os discípulos. Ele aparece para eles naquele instante, naquele lugar onde eles estavam escondidos, e se mostra presente ali, onde eles estavam ali sofridos por não saberem como fazer, se sentindo sozinho. E Jesus aparece ali para os 12, né? Em uma conversa muito fraterna, Jesus fortalece aqueles companheiros. Isso está numa lição muito bonita que Dona Amélia Rodrigues nos traz no livro Luz do Mundo, no capítulo 17, quando ela fala dos semeadores galileus. Então, depois do fortalecimento de Jesus, eles conseguem se reanimar, eles conseguem sentir esse bom ânimo, sentir essa esperança. Então, vejam só, Jesus, que é o nosso guia e modelo, ele a todo momento está a nos mostrar que não está longe de nós, ele está muito próximo. Por isso, precisamos sentir sempre essa esperança que vem do coração de Jesus. E é claro que hoje nós não temos aqueles mártires do cristianismo que foram queimados. Paulo fala aqui, né? Ainda que eu deixasse o meu corpo ser queimado, porque naquela época os cristãos eram queimados, eram trucidados nos circos, lá no circo de Roma, aplaudidos como se fosse um verdadeiro espetáculo. Né? Por quê? Por serem cristãos, por seguirem Jesus ali às escondidas, se reunindo nas catacumbas. E Emmanuel nos fala isso no livro Há 2000 anos. Né? Então, hoje, nós não temos essas dificuldades, mas precisamos, às vezes, enfrentar outras dificuldades para testemunhar o Evangelho, testemunhar a nossa fé. Né? Porque por parte daqueles que ainda estão na ignorância, por parte daqueles que não têm conhecimento, ou até mesmo por má fé de muitos que ainda querem denegrir a mensagem do Evangelho, denegrir a mensagem da doutrina espírita. E quantas vezes nós precisamos enfrentar até mesmo o sarcasmo, o deboche, né? A injúria, por parte desses que não têm o mínimo respeito nem por si mesmo, nem ao outro. Então, é realmente um momento onde nós precisamos estar muito firmes na nossa fé para não termos duas facetas, né? Precisamos estar bem seguros da fé que nós temos. E Paulo, então, traz mais à frente os atributos da caridade. Num versículo grande que ele nos traz, ele nos fala que a caridade é paciente, que a caridade é prestativa, que a caridade não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura nada sem o seu próprio interesse. Aí a gente lembra do interesse pessoal que o Livro dos Espíritos nos fala, né? Não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça que é feita ao outro, mas se regozija com a verdade. E ele encerra esse versículo dizendo assim: tudo desculpa, né, a caridade ou o amor, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
Então, são os atributos da caridade. E a gente, quando lê isso, a gente se conscientiza de que é bem difícil, né, praticar realmente esses atributos, porque ainda somos espíritos imperfeitos, trazemos as nossas dificuldades, as nossas limitações, mas temos que saber que estamos no esforço, como Kardec fala, né? Reconhece-se o bom espírita, aquele que se esforça por domar as suas más tendências. Hoje a gente sabe que vivemos num mundo assim muito imediatista, né? Muito individualista. As pessoas estão muito preocupadas com as coisas que direcionam para a sua própria vida e a vida material, por exemplo, muito preocupados com a família, preocupados até mesmo com o grupo social que vive, preocupados com o lazer, com os divertimentos que são necessários, mas se esquecem, na maioria das pessoas, e nós estamos nos incluindo nisso, né? Porque ainda em muitos momentos agimos dessa forma, esquecemos muitas vezes os valores espirituais, né? Esquecemos o pão espiritual, que é a nossa verdadeira propriedade, são os valores da alma. E nós, espíritas, nós sabemos que essa vida aqui ela é passageira, nós mais do que ninguém sabemos, né? Essa vida é transitória, é passageira, e que quando nós seguirmos para o mundo espiritual, nós continuaremos sendo seres espirituais que somos, encarnados ou desencarnados. A morte não termina com a vida, porque a vida é eterna, né? Então, nós sabemos também que tudo que nós fazemos vai gerar uma consequência. Então, a gente tem que estar muito centrado nas nossas responsabilidades, nos nossos atos, nas nossas ações, porque tudo gera uma consequência. E a principal questão que a gente deve estar preocupados é se a minha ação, a minha atitude está gerando algo negativo para o meu próximo, algo que está prejudicando o meu próximo, até mesmo nos exemplos que nós damos, né? E Jesus falou, deixou para nós esse mandamento maior: não fazer ao outro aquilo que não queremos que nos faça. Então, a melhor medida para nós agirmos dentro dos ensinamentos do Evangelho é tomarmos essa medida, nos perguntarmos perguntar a nós mesmos, né? O que eu estou fazendo está prejudicando o outro? Está trazendo alguma situação, mesmo que seja uma coisa bem pequena, mas deve ser essa a nossa regra do bem viver. E existe ainda outros versículos, mas nós vamos passar para o último, que é o versículo 13, aonde Paulo fala assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Mas dentre elas, a maior de todas é a caridade. Então, meus irmãos, a verdadeira caridade, segundo Paulo, é aquela que reúne todas as qualidades do coração. É a bondade, a benevolência para com todos, né? Lembrando lá a questão 886, a indulgência para com as faltas alheias, o perdão a todos aqueles que nos ofendem, porque essa é a verdadeira caridade. Se nós não conseguirmos praticar todas essas virtudes, nós precisamos nos esforçar a cada instante para estarmos praticando, por exemplo, a benevolência, porque a caridade, na sua essência, ela começa na benevolência, que é o ato de nós darmos as coisas materiais, atendermos nas necessidades materiais. E o próprio Adolfo, lá na mensagem, no capítulo 13, ele vem nos falando sobre isso, né? Que essa benevolência ela vai estimular a caridade que eu um dia ou em algum momento vou praticar na sua abrangência, na sua amplitude. E a benevolência
está envolvido nos pequenos gestos, né? É algo que nós podemos fazer, que para nós é pequeno, mas para aquele que está recebendo, ele é de grande importância, né? Então, primeiro, atender às necessidades mais urgentes, né? E depois envolver esse companheiro com muita ternura, com muita bondade, com muita compaixão, ao exemplo daquele homem, né, que parou ali com seu cavalo e socorreu aquele que estava moribundo ali no chão. Ele, sem saber quem era, ele colocou no cavalo, levou para a hospedaria, pagou combinou com o dono da hospedaria, né, que pagaria a sua dívida após o seu retorno. Então, essa é a caridade, segundo Paulo, é nós estarmos preocupados não só em dar e ficarmos livres daquela pessoa, né? Porque quantas vezes nós encontramos pessoas na rua que nos pedem e nós damos para que nós não fiquemos escutando aqueles pedidos, mas nesse momento a gente deve um olhar, né? Já muda a configuração da nossa ação, um olhar, a preocupação, olhar aquele irmão com bondade, porque ali naquele encarnado naquele corpo pode estar um espírito que pertence à nossa família espiritual, em grande prova, em exercício, né? Numa grande provação, difícil, porque o indivíduo, quando chega a pedir nas ruas, se nós pararmos para pensar um pouquinho, é claro que a gente não consegue se colocar no lugar dele, mas se nós pararmos para pensar um pouquinho naquela atitude, dói o nosso coração, porque ele venceu muitas barreiras para chegar àquele ponto de pedir, né? Então, nesse momento, a gente tem que olhar para esse companheiro com um gesto de bondade no nosso coração, um gesto de ternura, mesmo sem palavras, para que ele sinta, através do nosso olhar, do nosso gesto, através daquilo que nós podemos oferecer, que seja envolvido de muito amor, para que ele possa, ao se alimentar, ele sentir esse amor, né? Por exemplo, a gente oferece, às vezes, no mercado, tem pessoas que estão na porta e pede, né? Tia, paga um quilo de arroz, né? Me dá alguma coisa, e a gente vai lá e traz. Então, que naquele momento ali, nós coloquemos naquele simples quilo de arroz, aquele simples quilo de feijão ou outro mantimento qualquer, a gente colocar ali um pouquinho do nosso carinho, da nossa ternura, para que no momento em que ele se alimentar, ele possa sentir o efeito daquele gesto que nós estamos tendo. E para nós terminarmos, nós vamos trazer Joana de Ângeles, que vem nos dizendo assim, segunda-feira nós estávamos no nosso culto no lar e abrimos essa mensagem, quer dizer, nós lemos o livro todo, a gente usa, após as obras básicas, a gente lê uma obra de Joana para fazer essa leitura nas suas obras mesmo, com essa intenção. E nós estamos usando o livro Rumos Libertadores, é um livro bem antigo. E na mensagem do capítulo 34, ela diz assim, dá quanto possas, faze o que seja viável, mas não te detenhas no conceito limitado das dádivas materiais. Se meditares em profundidade, descobrirás as fortunas de amor que jazem no teu mundo íntimo, aguardando que a boa vontade e a abnegação se te façam garimpeiros e descubram as gemas da caridade maior, de que podes dispor fartamente, endereçando-as a todas as criaturas do roteiro por onde transitas. Esta forma superior de dar far-te-á bem editoso, porquanto perceberás de que estás dando forma única de encontrar a felicidade. Joana de Ângeles, Rumos Libertadores, capítulo 34. Então, que nós possamos deixar o nosso coração falar dos nossos sentimentos, né?
que nós possamos abrir esse garimpo de amor que ela nos diz aí, né? Que nós temos dentro de nós, onde estão as gemas da bondade, da caridade, porque todos nós temos essas gemas dentro de nós. Somos filhos de Deus, possuidores das sementes divinas que jazem no nosso íntimo, doadas por Deus no momento da nossa criação. Então, nós temos que colocar esse amor em ação e todos nós podemos, do gesto pequeno ao gesto mais alto. Vamos começar do pequeno, vamos exercitar, vamos olhar o outro com bondade, vamos entender as circunstâncias, vamos pensar que ali poderia estar um pai, um pai biológico de alguma encarnação, um ser querido, um avô que reencarna nessas condições. E pensando assim, nós vamos trabalhando o nosso íntimo, enriquecendo os nossos sentimentos para que eles sejam realmente promissores e nos aprimorem a cada dia nesse aprendizado com Jesus. Que Jesus nos abençoe.